E aí eu formei o próximo acorde dentro desse campo harmônico. E o que é legal? Eu faço essa mesma ideia para todos os acordes dentro do campo harmônico. Eu vou fazendo dessa mesma lógica. Então, para o Mi menor, eu vou usar a mesma lógica. Para o Fá, a mesma. Para o Sol, a mesma. Para o Lá menor, a mesma. E para o Si, meio diminuto, a mesma. Então eu vou fazer, claro que eu economizei aqui para não ficar escrevendo sempre a mesma coisa para vocês e a gente já ir direto. Mas vocês entenderam a lógica, o fundamento da coisa? É o fundamento que destrava, povo. É o fundamento que faz vocês evoluírem 1 ano e 3 meses. Não é vocês quererem pegar só o negócio pronto. Ai, aquela frasezinha, aquele negócio que se fez. Ai, me passa esse negocinho aí. Isso não ajuda vocês a destravar. Por isso que vocês ficam inseguros para tocar. Porque vocês não dominam isso daqui. Vocês entenderam como é que faz para criar o acorde, para formar o acorde? A gente pegou a escala e entendi que eu preciso da tônica, terça e quinta, ou seja, a primeira, a terceira e a quinta nota da escala, e formei todos os acordes desse campo harmônico. O acorde de Dó maior sendo o primeiro, o acorde de Ré menor sendo o segundo, o acorde de Mi menor sendo o terceiro, o acorde de Fá sendo o quarto, o acorde de Sol sendo o quinto, o acorde de Lá menor sendo o sexto, o acorde de Si meio diminuto sendo o sétimo grau da escala. Por que um acorde é maior? Você pode estar pensando, Douglas, mas por que um acorde é maior porque o outro acorde é menor? Porque é o seguinte, só existem duas famílias de acordes. Só existem duas famílias de acordes, o que passadiça, procedência maligna, repreende, está tudo certo, tá? Passadiça, procedência maligna, coloca a mão na cabeça, repreende, expulsa e glória a Deus. Então, dentro do campo harmônico, a gente tem tanto acorde maior quanto acorde menor. Só que tem uma regrinha. Olha só, a música, eu sempre falo para vocês que música não tem regra. E eu ensino isso para os meus alunos, eu bato na tecla deles, eu falo, música não tem regra. Mas quando a gente tem campo harmônico, a gente precisa respeitar isso. Porque se a gente não respeitar isso, a gente embaralha tudo que a gente vai tocar. São pequenas e míseras regrinhas, mas essas a gente precisa respeitar, tá bom? Então, para eu entender por que um acorde é maior e por que um acorde é menor, eu preciso entender algo bem legal. Só existem duas famílias de acordes, maiores ou menores, certo? E para isso a gente precisa identificar qual que é a nota dentro desse acorde que diferencia um do outro. Então, por exemplo, se eu tenho um acorde de Dó maior, dentro desse acorde eu tenho tônica, terça e quinta, ou seja, primeira nota da escala, segunda nota, terceira nota da escala e quinta nota da escala, que são as notas Dó, Mi e Sol. Quando eu cheguei aqui no Ré menor, ele virou um acorde menor, certo? E dentro da escala eu tenho Ré, eu tenho Fá e eu tenho Lá. Então vou escrever aqui, ó. Ré, Fá e Lá. Mas por que o Ré é menor e o Dó é maior? Aí que a gente entra nessa regrinha de acordes maiores e menores, das famílias dos acordes. Por que um acorde é maior? Porque a terceira nota, ou melhor dizendo, eu vou falar na linguagem musical para quem é iniciante já entender. A terça nota desse acorde, ela é maior porque ela está a 2 tons de distância da tônica. Vamos lá. A terça do Dó, o Dó é um acorde maior porque a terça dele, ou seja, a terceira nota da escala, está a 2 tons de distância da terça. E como que eu sei disso, Douglas? É bem simples. Se eu estou num Dó e eu quero ir para o Ré, a gente não andou um tom? Se eu estou no Ré e eu fui para o Mi, que o Mi ele é a terça do Dó, eu andei mais um tom. Então, se eu tenho... Vou escrever aqui para ficar bem didático. Ó, tom mais tom é igual 2 tons, certo? Tom mais tom é igual a 2 tons. No menor, a gente vai entender isso agora. Do Ré para o Fá, eu andei. Do Ré para o Mi, eu andei um tom, ou seja, 2 casas. Lembra que a gente falou? Eu andei um tom. E do Mi para o Fá, eu andei um semitom. Logo, eu tenho tom mais semitom é igual a 1 tom e meio. Tom mais semitom é igual a 1 tom e meio. Tom mais tom é igual a 2 tons. Então, o que a gente entende aqui? Que todo acorde maior, ele é maior porque a terça dele, a terça desse acorde, esse cara aqui, está a 2 tons de distância da tônica, que é o Dó.
E no menor, a terça desse cara aqui, ela tá a 1,5 tom de distância da tônica. E isso funciona tanto para acordes quanto para escalas. Eu falo isso para os meus alunos, que às vezes eles falam assim, Douglas, mas funciona para escala também? Escala maior, escala menor, pentatônica, enfim, funciona para tudo, tá? Aqui eu não escondo nada não para vocês. Então, se eu entendi dessa forma, qualquer acorde que eu formar do campo harmônico que ele for menor, porque ele tem a terça menor. A terça, não é só a terça, tem gente que fala assim, é por causa da terça. É por causa da terça, mas nem sabe usar, nem sabe aplicar, nem sabe de onde veio. É porque a terça é em relação à tônica. A terça em relação à tônica. Então, todo Ré menor, Mi menor e Sol menor, eles são menores em relação à tônica. A terça é menor em relação à tônica. E nos maiores, Dó, Fá e Sol são maiores porque a terça é maior em relação à tônica também.